No episódio de hoje, falamos sobre rede de conexão intencional, como internacionalizar a sua empresa. Que o mercado internacional olha na hora de receber uma empresa brasileira, para que ela faça negócios lá fora. Se você está pensando em internacionalizar seu negócio, esse episódio é para você. Mais um episódio do Abracast delas no ar, e hoje eu estou aqui com uma convidada que eu tô querendo trazer muito tempo pro nosso programa, Karen Lin. Ela veio hoje a convite muito especial, tô muito feliz de receber você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu tô feliz de estar aqui. Nossa, que surpresa, né? E ainda mais participando de obra delas, né? Exato. Adoro falar de mulheres, de mulher para mulher. Não, e, gente, eu contar a nossa história aí de relacionamento, já fazia tempo que eu queria conversar com ela. E aí, eu tenho um cliente que era, né, seu parceiro em comum. Eu falei, William, um beijo pra você. Queria marcar uma reunião com ela e tudo mais, nunca dava certo. E aí, quando a gente se encontrou, a gente viu que a gente tinha ainda mais gente em comum do que a gente imaginava, né? Com certeza. São José dos Campos, eu falo que às vezes a gente tem uma bolha, são 300 pessoas aproximadamente, e o restante são queridos, mas são coadjuvantes Exatamente. de um filme. Porque não é possível, né? E assim, de uma das pessoas que eu nem esperava, que é a Lilian Regina. Com certeza, Inclusive, vocês estão sabendo que vai rolar até um jantar, né? Pós-evento aí. Vai, porque a gente trabalhou muitos anos na Embraer juntas, não estávamos em departamentos diferentes, né? Eu em compras, ela em vendas. Uhum. E os nossos maridos, né, se conhecem desde pequenininhos. E eles seguem na Embraer? Não, todos eles... Já saíram também? Não, todos não são, todos são mais TI. Todos são TI, era entendi. Ericsson, a turma era de Safran, de outras empresas. Quando a gente então- era CLT. Então, exatamente. Vamos começar então. Como é que foi essa migração aí do CLT para o empreendedorismo, né? Hoje você tem sua própria empresa também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos assuntos que você é especialista, que é rede de relacionamento e internacionalização de empresa. Então, assim, conta pra gente aí, primeira, assim, curiosidade que eu tenho. Como é que foi sair do CLT, de uma empresa consolidada? O que deu na sua cabeça de vir para esse universo do empreendedorismo? Gabi, eu nasci no comércio. Nasci sendo empreendedora. Nasci ali com 12 anos de idade. Meus pais já tinham lojas de presentes. Aí depois abri uma fábrica de bolsas. Mas, em paralelo, nós sempre tivemos restaurantes. Então, a família toda, né? Minha avó, meus avós, quando vieram de Taiwan, há muitos anos atrás, né? Meu pai só tinha 7 anos de idade. Eles, né? Seu pai nasceu lá também? Nasceu em Taiwan. Uhum. Nasceu em Taiwan. E aí, o meu avô era economista, minha avó é artista plástica, né? Mas vieram para o Brasil fugindo de uma possível, né, guerra, porque estava tendo, né, aquelas, né, batalhas. Uhum. E ela, com 3 meninos e uma menina, né, ela já tinha perdido o primeiro e o único irmão na guerra. Então, ela falou assim, eu não quero que os meus 3 filhos Assim, sejam... pela mesma coisa. Exatamente, sejam alistados ali e tudo mais. Então, pronto, vamos pro Brasil que não tem guerra e tá tudo bem. O projeto principal, né, o primordial ali, era ir para os Estados Unidos. E o meu avô, assim, olha, não tem mais passagem para os Estados Unidos, vamos pro Brasil. Então, foi meio que um acidente, até onde eu sei. Entendi. Então, não era para vir para cá. Não, a ideia era ir para os Estados Unidos, onde estava a irmã dela, que já estava super bem lá e tudo mais. Caímos no Brasil. Tá vendo? O Brasil, assim, aconteceu na nossa vida, né? Aí eu fui a primeira neta, né? E então, assim, nós todos já éramos comerciantes, já éramos empresários, todos empreendedores. Nunca ninguém foi CLT da nossa família. E aí você... Aí eu estreiei. E aí eu chamei a família, né? Eu falava pra todo mundo, gente, pai, você não acredita, tem uma carteira azul. Sabe aquela que os funcionários têm, você assina? Aí ele, sei, minha filha, e daí? Então, pai, a gente recebe todo dia 1º e dia 15, eles pagam 2 vezes. Muito bom. Eu com 19 anos, Muito sendo ali, né, estagiária, e depois, né, ali no Solectron. Você se formou em?
em comércio exterior, em administração, Fico... com legal. ênfase em comércio exterior, e eu sou pós-graduada em negócios internacionais. Legal. Né? E aí vem comércio exterior de novo, vem negócios internacionais, que eu sempre tive essa paixão. E essa paixão é desde pequena mesmo. Desde pequena, não sei porque eu já falava pra minha mãe, né? Eu tô no país errado, eu tenho que ir embora pros Estados Unidos. Eu acho que eu fiquei com aquilo. Você teve Você trouxe o legado da sua avó de querer ir pros Estados Unidos. É mole. É muito estranho. Eu já tinha alguma coisa, né, com os Estados Unidos. E aí, quando eu fiz 17 anos, eu participei de um projeto no Rotary, projeto de jovens líderes. E ali eu conquistei um intercâmbio para os Estados Unidos. Né? A princípio ela era para Polônia. E aí eu falei, não, Polônia não, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, né? E eu fiquei aguardando a vaga para os Estados Unidos. E deu certo. Deu super certo. No dia do meu aniversário de 18 anos, eu estava no voo indo para os Estados Unidos. E aí você foi fazer intercâmbio? Fiquei lá um ano, nos Estados Unidos, me formei no terceirão, né? Fiz o terceirão lá. E foi muito bacana. Ali, sim, eu tive uma imersão, porque foi no ano de 97, 98, entre 97 e 98. Naquela época, a internet ainda estava super discada. Sim, eu imagino. Eu ainda escrevia algumas cartas, só mandava e-mail, mas não ligava muito. As ligações eram bem caras, né? Então, eu ligava uma vez por mês, a cada 2 semanas, assim, para minha família. Mas até então, nada, zero de português. Eu era realmente estimulada a falar só inglês. Lá. E estimulada a pensar em inglês também, né? Então, depois de 3 meses, era o meu desafio, sonhar em inglês. E aí foi super bacana, né? A família que eu estava morando, a gente fez assim, ganhei bolo e tudo mais. E ela sonhou em inglês, então agora o inglês faz parte dela. Então, assim, foi muito legal. Eu acho isso bacana demais. Aí nisso, eu sempre pensei em ser dentista e não deu certo, porque quando eu fui pra lá, eu já me apaixonei pelos negócios internacionais, né? Entendi. Pela relação internacional. Sempre gostei de culturas diversas, né? Tipos de negociação. Sempre fui, assim, apaixonada por esse mundo dos negócios, sempre, né? Trabalho, sempre apoiei meu pai, meus pais, minha família nos negócios, então eu adorava, sempre fui negociadora. Ser dentista não estava no meu DNA. Trabalhei como ajudante, né, de dentista quando tinha você 16. Voltou? Antes de você ir? Antes, porque eu vi que não era muito a minha praia, entendeu? Já fui meio pensando, já ficava meio monótono e a sua área é comunicação, comercial, negócios, comercial, vendas, compras, né? Aí não deu outra. A vocação da gente fala mais alto, graças a Deus, né? E aí foi isso. No dia fui com 18 anos, voltei, já comecei a dar aulas de inglês, mas em paralelo também entrei na Solectron, né? Fiz a faculdade, fazia tudo em paralelo. Foi uma loucura. Era faculdade, dava aula os nos projetos finais de semana. andando concomitantes, então. Tudo, né? E aí Cara, eu entrei eu na acho que Vibraz. se alguém me pergunta hoje o que eu fiz pra ter tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, tão rápido, foi a administração dos projetos paralelos. Como é que foi isso pra você? É isso. A gente nem pensa, mas de uma hora para outra a gente está fazendo um projeto, trabalhando nele de manhã, já circulando o horário, administrando para de tarde e à noite. Ainda tem tempo para dormir, né? Hoje eu tava em reunião de manhã e aí a pessoa me perguntou, como é que você dá conta? Porque assim, cada hora você tá num lugar fazendo um negócio diferente. Eu falei, cara, eu tenho diversos projetos e desde que eu quis entrar no empreendedorismo, foi assim. Eu trabalhava CLT, né? Não era nem era CLT, era PJ. Trabalhava na startup, tinha um escritório, tinha faculdade, tudo ao mesmo tempo, assim, ó, junto e embolado. Quando a gente gosta, Gabi, não adianta. A gente dá jeito, né? A gente dá um jeito, a gente administra e a gente faz acontecer, porque, de fato, quando você tá CLT, né? É mais complexo, né? Que você tem as horas ali, é difícil. Assim. Tem um acordo ali de você chegar às 7h20 e sair lá às 5h30. Sim. Né? E aí você fica muito travado. De fato, é muito difícil de você levar um outro negócio com todo esse compromisso. Né? E dentro de uma empresa grande, uma multinacional e tudo mais, a corporação, ela te engole. Ela te engole. Você esquece mesmo que tem vida fora, depois daqueles muros, né? Então, eu passei mais de 17 anos como CLT, mas naquele negócio, né? Enquanto eu estava na Vibraz,
Eu tinha, sim, o potencial, tinha como, né, fazer faculdade à noite. Depois terminou a faculdade, eu já fui dar aula à noite para business. Então, porque eu adorava dar aula de inglês. Aula de inglês para empresários. Para empresários. Então, sempre gostei muito. Aquilo para mim era mais um prazer do que um trabalho, né? Mas na Vibraz ela sempre teve, ela é conhecida por aqueles momentos em que tem um grande contrato, paga-se muito bem, eles realmente remuneram muito bem, mas quando não tem contrato, é 100% militar. Quando não tem contrato, né, os pagamentos segura. Então, eu já fiquei 6 meses sem receber pagamento. Quem aguenta? Né? Mas eles também são super parceiros. Falaram, olha, como você tem outra profissão, você consegue dar aula, vai dar aula, se você não tiver como cumprir os horários, isso foi super flexível. Pelo menos, aquilo né? foi uma casa para mim, né? A Vibraz foi uma casa, hoje em dia não existe mais, né, a empresa, quem sabe ela vai voltar aí, mas ela é uma joia da defesa brasileira. Então, eu sempre defendo que volte, que a gente tem que ter a nossa força militar, né, bem aprimorada e com tecnologia robusta. Tem um cliente que é militar lá, você também fala super bem de lá, apesar de todos os problemas, como em todas as empresas, né? Se a gente fosse abrir a caixa preta de todas as empresas, né? É que essas maiores acabam ficando mais expostas, então... Fica mesmo. Mas o ser CLT, e aí voltando, né, para sua pergunta, ser CLT e migrar para o empreendedorismo, ele é muito complicado para quem nunca navegou no empreendedorismo, ali no comércio, no mundo empresarial. Então, para você já foi mais leve, porque você já vinha isso de criança, você já... Eu voltei, né? Eu voltei, porque aí vem as flutuações. A gente tem que ter uma administração da vida muito, muito organizada. Porque não é mais o dia 30 e dia 15, não é? Sim. Então, você tem um contrato, termina um projeto, aí você Mas tem que que procurar te levou outro. a decisão de não quero mais o mundo corporativo e agora eu vou empreender, vou voltar? Cansei, né? Mas assim, já tava, né? Tive a saída da Embraer. Foram e aí, quantos anos? Foram mais de 17 anos. No mundo corporativo. No mundo corporativo. E aí eu terminei. Aí já logo depois da Embraer, que a gente teve aqueles momentos, né? Para mim já tava, né? Não tava mais dando certo. E aí eu já tava querendo mais coisas, porque fica um pouco monótono. Eu tava 12 anos lá, né? Então já queria procurar outros projetos e aí terminou, acabou o meu ciclo lá. Logo depois eu comecei na prefeitura, eu recebi um convite do prefeito, do secretário. Essa mulher já fez de tudo, ela já trabalhou no mundo corporativo, no poder público e agora empreende. Então, porque o poder público, utilidades. Eu tinha muita curiosidade de trabalhar. É muito legal e é uma escola, é mais do que um MBA. Sim. Né? Quando o secretário Mano, hello Mano, né? Meu chefinho, meu melhor chefinho da vida, né? Porque é um cara que acreditou muito, né? E tem uma liderança muito bacana. Ele me convidou, ele tinha acabado de se tornar secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Legal. E a base era dentro do meu querido, amado Parque Tecnológico, o Pitch. Falei assim, gente, é muito bacana. Então, o que eu vou fazer lá? Bom, você vai ser a diretora. Isso em 17, final de 17. Então, foi bem quando o Pitch começou a virar, né? A ter esse olhar para ele de forma mais estratégica, né? Foi. Ele ainda nem se chamava Pitch, ainda era PQTEC, Parque Tecnológico. Exato, eu lembro. Eu lembro que, inclusive, tinha dentro do Pitch aquelas feiras de empreendedorismo, né? Muito, ainda tem. Então, sim, tem os eventos, mas antes eu lembro que as escolas tinham os projetos, que tinha uma matéria na rede pública, eu fiz escola pública, e tinha uma matéria que chamava empreendedorismo, e aí a gente tinha que desenvolver um projeto, acho que era no 9º ano, e aí a gente levava o projeto pra feira, tinha que desenvolver uma tecnologia, era super legal. Que legal. Existia esse projeto. E você participou mesmo? Eu participei em 2010. 2011, eu acho. 2011. Olha, é tão legal. Todo mundo que participa de algum projeto. É muito legal. Foi muito bacana. É super feliz, é super bem sucedido. E nem era o pitch que a gente tem hoje, né? Não era. Mas já era um projeto. Essa iniciativa. Então, o poder público já investe em tecnologia e inovação em São José há muitos anos, né? Então, já tem acompanhado a evolução. Eu acho que São José é muito pra frente nisso, né? Demais. Tá sempre à frente do que
tá para chegar, e aí a gente consegue se preparar para a onda e aproveitar e surfar essa onda de tecnologia, né? E aí veio o pitch que a gente conhece. Nós somos o Centro de Tecnologia do Brasil. O Pitch é um representante dessa nossa vocação de cidade, de região. A região de São José dos Campos, de fato, ela está muito à frente e nós somos reconhecidos dentro do estado como polo tecnológico, o único polo tecnológico. E no Brasil, um dos polos tecnológicos mais fortes. Então, nós temos que entender Sim, que a estamos numa importância, cidade, além de ser a única, sustentável, resiliente, né? E a gente agora, né, tem mais selo. alguns selos, né? É. E não é um selo qualquer, né? É a Sim. ISO. Então, eu tive a felicidade de estar ali como diretora de Relações Institucionais e Novos Negócios, dentro da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, durante a chegada, né? A construção desses selos. Então, foi um trabalho muito sólido, muito sério e, de fato, muito exigente pelas ISOs. Então, eu tenho, assim, a felicidade de entender o behind the scenes, né? Ali o backstage dessa... De como foi essa construção, né? De É. São José pro Brasil, pro mundo, né? Porque É. o pitch é internacionalmente conhecido. Muito. Sim. É demais, né? Ali a gente recebe delegações do mundo inteiro, do mundo inteiro. Teve até um cenário que nós recebemos um ministro de Israel. E aí pediram para eu conduzir, porque a gente teria algumas outras visitas, né, na cidade, teria um almoço e tudo mais. A gente parou a Dutra. Foi muito interessante. Para mim foi uma emoção, né? Porque Sim, assim, o pessoal, e agora? Onde nós vamos, né? E tinha os batedores, né? Iam fechando a Dutra. Eu falei, gente, e eu não podia gravar, Gabi. Eu com meu celular, eu falei assim, gente... E você que adora foto? Eu adoro uma foto, Registrar. adoro registrar. O meu sangue oriental aqui de registrar e tudo mais, eu não podia. Porque tava ali, né? Com todos os oficiais e federais e sem gravação. Agenda pública, né? Agenda 100% segue toda pública. tem uma... A gente, inclusive, tem um cliente que atende o governador do estado. Então, assim, Sim. nessa parte de comunicação, existem as regras. Existe muitas né? regras. Que as empresas precisam seguir. Tem que gravar, tem que fazer áudio, tem que fazer aquilo. Tem É. as regras, né, ali. É. Então, eu imagino mesmo que você não podia nem tirar uma selfie com o ministro. Nada, nada. E eu super irreverente, né? Carioca que sou, né? Ainda tem essa mistura. Tive que me conter. Contenha-se, porque você não pode registrar. A gente está com os policiais federais aqui sem registrar. Sim. Então, esse foi um dos episódios interessantes. Mas, assim, durante 5 anos e meio, eu tive vários episódios interessantes. Nós tivemos o prazer e a felicidade de trazer hoje o WeWork, que é o maior do mundo. WeWork. Você trabalhou lá? Trabalhei. Então, maior coworking do Não no mundo. WeWork, né? Mas a nossa startup ficava no WeWork. Assim que mudou para São José, Uhum. nós fomos os primeiros inquilinos. Aí, ó. Não tinha ninguém lá. A gente ficava no 16º e no 14º. Tinha 2 salas. Sensacional. Eu tenho até hoje o meu escritório lá. É lá? Sim, com certeza. Saudade sempre do vou ter. WeWork. Era Sempre legal. vou ter, Às sextas tinha porque- cerveja. Então, exatamente, tem o chopp, né? Eu nunca exato. consegui curtir o chopp. Nossa, na minha época, eu tinha o quê? 19 anos, eu bebia muito chopp às sextas-feiras. Ai, gente, eu nunca consegui ainda curtir o chopp. Vou em alguns encontros, porque o WeWork, ele promove, né? Tem dia do Tem os bolo. relacionamentos, né? Muitos. Que era, assim, o WeWork chegou, mudou o jeito de São José fazer a operação de coworking, né? Pois é. Que aí virou referência. Pois é. E aí, esse casamento foi muito legal. Foi um belo de um dia, o consulado americano me convidou para a gente fazer a troca dos cônsuls, né? E a cada tempos em tempos existe isso. E foi na casa do cônsul mesmo esse coquetel. Eu já tinha um ótimo relacionamento desenvolvido desde a Embraer, né? Porque eu lidava com todas as câmaras de comércio, consulados, embaixadas. E aí eles me convidaram, e os clusters, né, mundiais e tudo mais, mas aí os clusters eram muito mais aeroespacial. Mas as câmaras e os consulados, eu tinha esse relacionamento e até hoje alimento bastante esse relacionamento, porque é muito bacana. É importante. Né? Muito importante. Mas num dia, num coquetel, chamei o secretário, ele falou, ué, mas a pauta é... Falei, vamos lá, confia em mim que a gente vai ser... Né? E nós fomos convidados. E fomos lá e encontramos o CEO do WeWork na época. E a gente foi fazer um shaking hands, um brinde e tudo mais. Eu falei assim, olha, eu tenho um desafio para você.
abrir um WeWork no interior pela primeira vez e desfocar um pouquinho das capitais do Brasil. E ele falou, tá bom, que cidade? São José dos Campos. Aonde fica isso? Né? E aí eu falei, como assim que você não sabe? E aí eu olhei para o secretário e foi legal, né? A gente tem os nossos 3 minutos de pitch aqui, né? E ali começou, um ano e meio depois, eles estavam inaugurando aqui. Então, para a gente foi uma felicidade muito grande. E recebemos aqui e atraímos também muitas outras empresas, indústrias. Então, durante esses 5 anos e meio, foi muito bacana para fazer prospecção. E também levamos a marca São José dos Campos, a nossa vocação de tecnologia e como cidade, né? Limpa e organizada, bem administrada, para fora, através do Financial Times. Então, nós saímos como primeira cidade para se investir em aerospace, no setor de aerospace, indicada pelo Financial Times na Foreign Direct Investment. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu, um abraço. Então, é uma impressão, né? Uma revista. Que é super... Fazer essas análises, né? Fazem todas as análises, existe todo uma classificação, exigência, e nós não sabíamos aonde saía um ranking, né? Aí eu conversei na época, era o Felício, vamos fazer esse ranking, eu tô acostumada, eu já fazia Financial Times pela Embraer, participava do ISE, Bovespa e tal, participava de alguns rankings, né? Acho que eu sou boa em ranking. Aí ele falou, bom, se a gente tirar no 20º, você já viu onde você vai parar, né? Aí quando a gente conseguiu o primeiro lugar para se investir, né? Foi muito legal. Foi muito bacana. Um orgulho então, dessa assim, negociação. Exato. Portanto, meus 5 anos e meio na gestão pública foram maravilhosos, foram de muitas conquistas, de muito aprendizado, e eu espero ter deixado um pouco do legado. Meu footprint, né? Sim, um pouco claro. do meu legado ali. Mas da aí minha o marca. que chegou? Por que deixar o poder público e vir para o empreendedorismo, então? Pois é, porque em paralelo ao poder público, eu já tinha uma empresa. Agora fez sentido, porque não. Eu sempre falo, se você já tem uma segurança, você já tem que ou ter muito na veia, isso que eu acho exatamente o que você tá contando pra gente. Tava no seu sangue, você ia vir pro lado de cada força de qualquer jeito. De cada força. Eu estava jogando em todas as forças. Exato. Você ia chegar aqui nesse momento de ficar só aqui de qualquer jeito. De qualquer jeito. Porque existe muito compliance. O compliance, ele é muito rígido, Sim, naturalmente, né? E eu sempre tive esse peso de ter, né? E essa responsabilidade de ter o meu nome ali no Diário Oficial, como diretora de Relações Institucionais e Novos Negócios. Então, assim, para mim, fazer outros negócios aqui, vinha muitos negócios, só que eu não podia. Então, era através do meu papel como diretora. Sim. E muitos negócios vinham, e eu ficava, né, limitada por ter o compliance, eu era agente de compliance, né, na Aerospace, então assim, eu tenho isso na veia. E chegou um momento em que não deu, a empresa já me exigiu mais tempo, e aí eu fui abraçar, né, mas durante esse tempo, tive umas férias que eu tive que fazer a viagem para os Estados Unidos e levar nossas startups, porque é o Hub 55, a gente levava startups para os Estados Unidos, startups e pequenas empresas, e até hoje existe o Hub 55, eu sou sócia ainda, mas ela foi crescendo, né, e precisava um pouco mais de tempo, né, um pouco mais de dedicação. E eu também abri a York Solutions, que também tem um pouco uma veia de comunicação e muita veia de intermediação de negócios. Eu legal. trabalho ali como finder. Entendi. Eu conecto negócios, oportunidades, né, de uma maneira bem estratégica. Legal. Então, aí você usou toda essa sua formação, experiência, né? Porque não adianta nada a formação se a gente não vive isso na prática, que é o que eu falo. E aí, hoje você tem sua própria empresa abrindo negócios, abrindo oportunidades de negócio, né? Abrindo oportunidades, criando algumas oportunidades, identificando algumas brechas. E aí a gente vai ampliando negócios, Legal onde demais. a gente só via uma oportunidade pequena,
a gente, de repente, coloca uma maior. Não, achei legal demais. E um trecho da sua fala, que eu achei super legal, que aí a gente já pode, inclusive, entrar mais nas perguntas, né? Agora que a gente Vamos que entendeu vamos. todo o contexto, você disse que você trouxe o WeWork, quando você trouxe o WeWork, que o WeWork, que ele promove encontros, né? Que ele é óbvio, o business do WeWork é a locação potencializada, né? Então, ele tem as salas, eles têm as estações de trabalho, esse novo formato do trabalho híbrido, ele veio bem acompanhando. Quando a gente entrou lá, foi pandemia. A gente entrou em dezembro, deu a pandemia em março. Então, assim, a gente ficou 4 meses, e aí Muito no depois a gente já começo. foi pra casa. Então, assim, quando a gente entrou lá, a gente era os primeiros, foi de 2020. Então, assim, a gente via que em 4 meses que a gente ficou ali, de fato, no coworking, eles estavam, assim, promovendo muitos encontros de relacionamento. Então, uma das escolhas dos sócios da startup em ir para o WeWork, porque eles já conheciam o WeWork de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente já tinha feito, inclusive, um WeWork em Orlando, eles já tinham ido, feito reunião com o investidor e tudo mais, e eles sabiam da potência que eram os encontros que o WeWork fazia. E a minha primeira pergunta é, o que você vê de estratégia nisso? Essa promoção do networking que é intencional de alguma forma, na verdade, para o WeWork uma proposta de valor, né? O porquê é uma vantagem do inquilino que aluga, que faz essas locações. Mas como é que você vê para a pessoa que utiliza desse benefício, intencionalidade ali dentro? Essencial. Porque quando a gente nós estamos no nosso negócio, nós estamos buscando os nossos clientes em relacionamento com os nossos clientes, potenciais clientes. Você está no dia a dia travado na operação. Não tem ninguém promovendo e buscando isso na sua empresa em geral. Né? A menos que você tenha relações institucionais, relações públicas no seu grupo, no seu time, não tem alguém que propositalmente está buscando novos relacionamentos para você. E, em geral, você fica dentro do seu setor. Então, se você está em obras, você está ali no setor de obras. Se você está em aerospace, você está só no setor de aerospace. Não tem ninguém que vai misturar esses setores para você, né? E aí, por aí vai, né? A arquitetura, né? Os amigos da parte civil e tal. Engenharia. Então, você tem a tendência de ficar fechado dentro do seu ecossistema. E esse ecossistema, ele pode ser multiplicado se você tiver agentes intencionais de relacionamento, como é a gestão que faz o WeWork e outros coworkings por aí, né? Mas também tem empresas que te promovem, te provocam a conhecer outros através de eventos, através de missões externas, né? Pro South by Southwest, por exemplo, Austin, tem vários grupos que promovem essas missões internacionais para que as empresas, pode ser elas de tecnologia ou não tecnologia, vão até Austin, que tem ali o berço, né? Hoje um dos centros de inovação. Então, alguém tem que, né? Alguém que, não tem que, mas se você tiver alguém que promova e provoque você a misturar e crescer o seu ecossistema, poxa, só tem a ganhar. Então, é positivo em cima de positivo. A ideia, quando a gente fundou, quando eu tive a ideia da N2, foi justamente fazer esse movimento. Por quê? Eu vim de um trabalho que eu era PJ, então eu não venho de uma família que empreende, diferente de você. Venho de uma família CLT, e eu fui a primeira que saí da bolha e fui trabalhar PJ. Então, o trabalho PJ já era totalmente fora do normal. Então, já foi um susto para minha mãe falar que eu não tinha carteira assinada. Daí, a gente vou empreender. E aí, eu vou empreender com o quê? Se eu não tinha cliente, eu não tinha rede de relacionamento, eu não tinha rede de contato. Eu entendia desde muito cedo que a OAB é muito importante para mim como advogada, mas que ali dentro é um fortalecimento de marca institucional. Eu não via a OAB, e eu acho que as palestras que a OAB promove e tudo mais, elas são muito úteis na parte técnica e tudo mais, mas eu não via a OAB como aliado comercial. Olha que interessante essa visão, tá vendo? Eu não via, do meu lado, óbvio que existem as parcerias entre advogados, e isso funciona muito bem, né?
Mas assim, eu não via eles como um grupo onde eu pudesse, de fato, expandir o meu negócio da forma rápida que eu precisava que ele desse certo. Porque eu só tinha uma chance de dar certo. Olha, é isso, né? É bingo. Eu tava no all-in. O Uhum. tempo inteiro no all-in. Sim. Então, assim, ou eu ia, ou dava certo. E aí foi aí que a N2 nasceu. A N2 nasceu porque eu não tinha uma rede de contato. E aí todos os grupos de relacionamento que eu ia, que eu participava, de alguma forma eu não tava 100% satisfeita. Então eu olhava para um grupo feminino e falava, nossa, mas assim, não é isso aqui. Eu olhava para um outro grupo misto, não é isso aqui. Eu falei, cara, não tem ainda. E eu participava das reuniões de São Paulo, das reuniões de cluster. Então, Sim. eu vivia no mundo das startups, eu via o que era de fato uma rede de conexão e as pessoas se ajudando, e desenvolvendo produto junto, e fazendo as coisas acontecerem. E aí foi daí que a gente surgiu a N2. Então, eu enxergo que você participar de ecossistemas que não são da sua própria rede, por exemplo, esse modelo de negócio que o WeWork promove, é excelente. Ainda mais para quem tá começando. Então, hoje, se alguém me perguntasse, eu vou pro cowork ou alugo minha sala? Vá para um cowork. Com E o pitch certeza. tem isso também, né? Tem Tem muito. fila de espera para entrar no pitch, né? A gente tava com Tem. com a nossa nova startup tentando colocar lá e a gente entrou na fila. A gente tá num cluster lá, mas a gente tá tentando entrar porque faz total diferença. Você tem troca, você tem mão de obra facilitada. Exato. Porque você vai conhecendo pessoas ali, você vai ter trocando informação, então você tem até um leque de oportunidade de contratação, você tem a oportunidade de discutir ideias e negócios de fato, e fora a área comercial que facilita muito, que hoje existem as máquinas de vendas, muito se falam de máquinas de vendas e de métodos de venda, mas o relacionamento ainda é o que mais vende, né? A indicação é o que mais vende. Ela ultrapassa qualquer CRM, ela ultrapassa qualquer gestão que você faça de marketing. É o que Exato. vende. Eu tenho uma frase que eu falo, uma empresa sobrevive sem uma máquina de vendas, mas ela não sobrevive sem indicação. Com certeza. Porque eu posso ter zero processo comercial, eu posso não ter um CRM, eu posso fazer toda a gestão via WhatsApp. Mas se as indicações acontecem, a empresa sobrevive. É isso. Óbvio que para você ir para um outro patamar, para você ter outras coisas, você necessariamente vai precisar fazer toda a estruturação do seu comercial. Mas eu acho que essa parte de relacionamento é super importante, né? E o que você vê, como que as pessoas podem iniciar um relacionamento, uma rede de conexão, uma rede de relacionamento de forma intencional? Hoje, se você não tivesse nada, o que você faria? Se eu não tivesse nada, o que eu faria? Eu buscaria pessoas que têm, claro, coisas similares, pensamentos similares, né? A gente sempre faz isso. E buscaria grupos que fazem sentido. Analisar esses grupos, tem muitos, tá? São muitos grupos. Cada um deles tem um perfil. Tem muita gente que tenta, por exemplo, o Lead, né? Que é grande. Hoje lá no Rio tem o Esfera, né? Que são dois dos gigantes, né? No Brasil. Sim. Então, tem muita gente que tenta, experimenta esses grupos. Às vezes, eles são tão grandes que fica difícil você conhecer, de fato, pessoas que vão te levar para um próximo passo, ou então que vão ter essa sintonia contigo, né? Então, grupos menores, eles, em geral, são mais acolhedores. E eu acho que mais eficiente também. Mais eficientes, com certeza. Porque você começa... Eu vejo isso hoje, na prática, com a N2. A intenção nunca foi ser grande, sempre foi ser seleto e pontual. Então, hoje, eu consigo me conectar com todo o grupo. Então, a gente senta pra tomar um café, a gente sabe um da vida do outro, a gente tem essa troca, a gente sabe quando o outro não tá bem, a gente tem essas trocas que é muito rico. E, às vezes, assim, é um café 1 a 1. A gente marca com todo mundo, só que vai 2 pessoas. E aí, foi, assim, um encontro... sabe? Bem bacana. O olho no olho nunca vai ser substituído. Então, para buscar grupos que têm sentido, você tem que entender muito bem qual é o seu objetivo. Legal. O que você quer crescer? Você quer crescer um relacionamento, mas qual é... Você tem que ser assertivo. Qual é o ponto que você quer chegar? Você quer falar sobre a sua empresa? Você quer buscar parceiros? Você quer... O erro é quando você vai para um grupo pontualmente para buscar clientes. E para vender, né? Para vender. Então, quando você procura um cliente, você procura um grupo e você vai lá com a carteira cheia de cartões para justamente distribuir.
Você não construiu uma amizade, você não construiu um relacionamento, você não construiu a confiança. Como que você vai vender para aquela pessoa? E aí você fala, bom, mas nós nos participamos aqui do mesmo ecossistema. Isso não é suficiente. Você precisa conquistar e construir uma relação de confiança. E essa relação de confiança, muita gente não tem esse apreço, essa vontade. Ai, gente, eu não tenho tempo. Eu vou nesse grupo, eu vou procurar aqui, vou me inscrever num grupo, mas eu quero já... Mas eu vou rapidinho. Vou rapidinho? Não, mas em 3 meses, se eu não conseguir cliente lá, eu saio. Esse é um pensamento absolutamente errado. É aí que muita gente erra, querendo construir o tal do networking. O networking não é só uma linha de relacionamento, mas algumas pessoas confundem em ser uma lista de contatos dentro do WhatsApp e de telefone. Não é isso. O networking que funciona é uma criação, uma construção de confiança entre pessoas, entre empresários, entre empreendedores, entre gente da inovação, independente, mas entre pessoas. Ali, antes do negócio, existem pessoas. Eu vejo isso, assim, de forma muito clara, porque eu sinto que, às vezes, é melhor você ter uma rede menor. Então, assim, quando a gente começou o escritório, quando eu comecei, eu conheci pouquíssimas pessoas. E aí, a gente focou nessas pessoas. E essas pessoas me desdobraram o ecossistema delas, é uma teia mesmo. E aí, as pessoas vêm até você. Porque se você quer construir uma rede desse tamanho, para você só tem que diminuir. Exato. Porque você não consegue manter uma relação verdadeira com 100 pessoas. E aí é que vem, Gabi, uma coisa muito legal, que é o trabalho em rede. Exato. Existem 3 tipos de rede. Eu até no meu Instagram eu falo, né, sobre as redes, porque tem as redes que são direcionadas, elas são centralizadas. Se você quer montar um grupo de empresários, de empreendedores, você quer montar, fala, não, eu não me identifiquei com nenhuma dessas que hoje estão aí no mercado, que tem na cidade e tal, que tem na região, mas eu quero montar a minha. E aí, se você monta e você acaba identificando ou fazendo um formato centralizado, todos têm que falar com você para você apresentar. Então, você vai fazer uma rede centralizada, é só de você, só vai sair do seu ponto. Você não vai conseguir com que essas pessoas também multipliquem a rede e você não vai conseguir multiplicar a sua, porque ela vai estar centralizada. Existe um outro tipo de rede que se chama distribuída, que hoje é o que as empresas funcionam dessa forma, tá? Não tem nada de negativo. Gente, eu vou anotar isso aqui, tá? Porque eu tô aprendendo aqui com Tem ela. negativos e positivos pontos de tudo, como tudo na vida, Nunca né? tinha visto O centralizado, a rede centralizada, ela tem muito do ruim porque ela tá num ponto só. A distribuída é como tá, por exemplo, o CLT. Né? Porque ela tem um gestor maior, né? Que são os CEOs, e eles estão distribuídos com gerentes. Então, as pessoas só falam com o gerente, que vai falar depois com o CEO, certo? Então, essas são as distribuídas. É como funciona esse tipo de rede. E tem uma que é super potencializada e é a mais bem-sucedida se você vai em se falando de grupos de networking. Se você vai montar o seu networking, seu grupo de networking, monte ela de forma em rede. E o que é a rede? Ela não tem um ponto central. Você vai conhecer 15 pessoas que você vai trazer para a nossa reunião. Eu vou conhecer outras 15 pessoas, eu vou trazer para essa reunião. Elas vão se conhecer, isso já vai se multiplicar. Então, o relacionamento e a gestão em rede, ela é exponencial. E essa é a melhor forma, a mais estratégica de se montar tanto alguns projetos, algumas formas de projeto, como grupos de relacionamento e networking profissionais. E eu acho que até na escolha isso é muito legal, né? Porque tem gente que não tem aptidão para montar, porque dá um trabalhão, né? Nossa, eu sou presidente da N2, eu quase morro lá. E agora com a Constru Black também, não tenho nenhum cargo de liderança oficial, né, senhor Evandro? Ele fala que abaixo dele eu que decido, mas não tenho oficializado nada lá. Mas a intenção da Black é justamente ser uma rede
de fornecedores da construção civil e promover encontros de educação. Agora a gente vai ter o Construtec, Maravilha. que vai ser junto com o Danilo Magri, né? Então, inclusive uma startup do Pitch tá Opa. junto. Então, o pessoal vai falar de uma tecnologia, uma IA que eles estão desenvolvendo. Os meninos são, assim, sensacionais. E a gente tá fazendo evento para os fornecedores na área da construção civil que fazem parte do nosso grupo de relacionamento. Show. Então, a ideia da Black, ela foi ser mais a distribuída. Então, a intenção foi Perfeito. montar na distribuída. Perfeito. Então, assim, e aí eu vejo que dá o trabalho, mas as pessoas geralmente não querem assumir essa posição de coordenador, porque dá trabalho. É. Então, hoje, ter o cargo de diretoria, os diretores, a N2 é uma associação sem fins lucrativos. Então, assim, a gente tem que prestar conta, dinheiro que sai, dinheiro que entra, tudo certinho. Tem uma transparência, tem um compliance ali. Então, existe essa organização. Eu sempre quis que fosse algo que não fosse monetizado. Legal. Então, eu sempre achei que o meu grupo, eu não queria monetizar dele. Porque eu enxergo o network como algo intangível pra mim. Perfeito. Eu vejo ele, e hoje, graças a Deus, a minha rede é maravilhosa. Então, assim, eu enxergo ele como algo intangível. Então, eu não queria monetizar com o networking. Não trabalhei dessa forma. Foi a minha análise há 5 anos atrás, quando eu resolvi fundar a N2. E aí, eu vejo que tem gente que não tem esse perfil. Então, você também conhecer e estudar um pouco sobre essas redes, esses formatos que você trouxe pra nós agora, te ajuda a escolher qual grupo entrar. Exato. Porque se você tá querendo um grupo que você quer potencializar, por exemplo, faz sentido ter essa migração. E você enxergar o grupo de forma mais estratégica. Né? Que você Tem que ter consegue estratégia. escolher. Exatamente. A gente, às vezes, se linka em alguns grupos, né? E quando a gente não tem essa clareza da estratégia, eu tenho que entender por que eu vou me aliar a esse grupo. Por que eu vou compartilhar? Eu compartilho dos mesmos valores? Né? Isso é muito importante. Né? Eu estou ali indo buscar negócios ou potencializar a voz delas como um lugar feminino. Exato. Né? As empresárias femininas, né? Então, E aprender. Exato. Porque Tô indo para sento aprender. aqui, exato, eu sento aqui na cadeira de aluna, eu falo sempre, de aluna. A gente aprende Porque muito, né? eu aprendo muito e cada novo episódio eu aprendo alguma coisa. Ontem eu fiz uma reunião com o Dani Oliveira. Você conheceu ele no nosso evento? Sim, que legal. Eu fiz uma reunião ontem com o Dani e o Dani me falou uma coisa que até essa parte de confiança da rede de relacionamento. Ele me contou uma história de que ele estava fazendo negócios com um grupo de chineses, inclusive. E ele disse que ele tinha uma IA que ele colocou no celular que o tava Plod. o Plod, e tava transcrevendo a reunião, porque tava em chinês. Ele falou, eu não entendi o que eles estavam falando, então eu queria entender depois o que eles estavam conversando entre eles. Complicadíssimo. Porque na hora do inglês ele disse que ele entendia, mas entre eles falavam em chinês. Sim. E aí ele disse que saiu da reunião, deu tudo certo e tal, fecharam um negócio que eles estavam triangulando. E aí ele falou que na hora que ele foi ver a ata, o chinês perguntou pro cara que conectou ele, que era uma conexão dele de 27 anos atrás. Trabalharam juntos e tudo mais, e ele conectou o Dani com esse grupo de chineses. E aí ele falou assim, por que ele é confiável? E aí essa conexão que apresentou falou assim, porque eu conheço ele há 27 anos, trabalhamos juntos, e ele nunca mudou o número de telefone. Olha que legal. Tá vendo? São símbolos. São símbolos que a sua própria rede de relacionamento, ele disse que era uma pessoa que ele não via há anos, mas que Identifica. pensou nele na hora de fazer essa conexão, que viu essa oportunidade de conectá-lo, e que ele teve toda essa questão de preocupação com o nome, uma rede de relacionamento sólida, intencional, sempre se preocupando com a questão de compliance, blá, blá, blá. E depois de 27 anos, ele fechou um negócio por causa de um colega de trabalho da época da faculdade. Relacionamentos verdadeiros, relações de conexão e Por causa de um número de celular. Ele falou, não foi pelo que eu falei, não foi pela reunião, achei que eu tinha Legal. arrasado na reunião, e no final foi por conta do meu número de celular. Ele aí brincou, né? É um Então, símbolo, né? É um símbolo de perpetuidade. Exato, de eu não confiança, preciso, né? não preciso fugir de ninguém, tenho Sim. confiança. Existe uma coisa que a gente não pode perder, a gente não pode vacilar, é a nossa reputação. A gente só tem uma chance. Uma chance. E um pequeno deslize a gente perde. Perde toda. Então, a reputação é algo que você tem que cuidar todos os dias. E as pessoas chegam para você e através de outras pessoas que confiam na tua reputação. E é por isso que você se torna, muitas vezes, centro de referência
para várias indicações. Exato. Hoje eu trabalho como Finder justamente, eu tenho certeza que é por conta de uma reputação que eu criei ao longo desses anos. Há mais de 25 anos no mercado. E, claro, além de estar no mercado e além dessa reputação ser por conta da profissional Karen, mas também é por conta da pessoa Karen, com os meus valores, com os meus princípios. Mesmo porque quando você escolhe ir pra via do relacionamento, porque você pode escolher outras formas de você fazer negócio, né? Existem outras. Muitas. Mas, quando você escolhe o relacionamento, você não consegue ser outra pessoa. A Claro máscara que não. não se sustenta. Então, hoje, você olha pra pessoa, você consegue ver quem é quem. Então, quando você vai realmente, não, quero ir para a área do relacionamento, quero construir um networking, quero ter isso como estratégia dentro do meu negócio, você precisa ser verdadeiro, você precisa se colocar ali. Até o outro dia eu tava conversando com o Rafael, que é meu marido, ele falou, às vezes eu não sei se é seu amigo, se é seu trabalho, se é sua amiga, se é seu trabalho. Falei, acaba virando uma coisa só. Claro, são pessoas. É uma extensão de mim, né? É. Então, assim, hoje eu tenho, óbvio, e aí são relações totalmente diferentes, né? Mas eu tenho os meus amigos, são os meus amigos de vida, que nem empreendem, que são outros tipos de assunto que a gente acaba tratando. E eu tenho os meus amigos de fato que eu trabalho junto. Então, a galera do MBM mesmo, quanta amizade a gente faz, né? A gente passa 1 ano e meio junto, cria, você entende a dor da empresa do outro, você faz relacionamento, você vira amigo, né? Sim. Então, tem toda essa questão também dentro do relacionamento intencional, né? De você ser você mesmo. Cria laços. Sim. A gente não consegue se distanciar, a pessoa do profissional. Não consegue se distanciar muito. É óbvio que se no momento da mesa de negócios você precisa colocar ali um contrato que a gente precisa negociar, Sim. ali é profissional, é ético. A gente Exato. não precisa levar em conta a amizade que nós Exato. temos. Ela fica guardadinha ali fora, com todo Exatamente. critério, com todo Que respeito. isso eu acho que as pessoas confundem também, né? Na hora da brasileiros. negociação. Sim. Tem muito brasileiro que confunde. Essa é não uma posso parte... cobrar ele porque eu tenho relacionamento. Não, essa é uma parte que aí eu tenho muita dor. É uma dor que eu tenho na minha empresa, porque... E na Legal minha de falar pessoa, o cobrar, o falar de negócios. Aqui no Brasil, a gente tem uma certa dor de falar de dinheiro. Nós sentimos a certa culpa de estar aqui numa mesa para ganhar dinheiro. Sim. Né? Tanto que existe até uma máxima, porque nos Estados Unidos a gente fala make money. Então eu vou lá, eu vou fazer dinheiro. Quanto dinheiro você faz durante o ano? E aqui não, é quanto dinheiro você ganha. Você não ganha dinheiro, né? Eu fico revoltada com isso. Você não ganha dinheiro, você faz o dinheiro. Se você não sair ou se preparar todos os dias para um projeto muito interessante, você não vai conseguir conquistar esse dinheiro. Você não ganha esse dinheiro. De novo, você faz o dinheiro. Ou você não faz o dinheiro. É uma escolha. Então, é o make money e aqui o ganhar dinheiro. Como a gente vê, é a nossa cultura. Então, a gente precisa entender como separar isso. E é muito bacana, é profissional, é bom, não é ruim você dividir uma amizade de um momento de negócios e vice-versa, né? Eu até prefiro. Exato. E no começo a gente sente dificuldade mesmo. E eu acho que você vai, né? E aí tem aquilo que o pessoal fala: amigos, negócios à parte. Claro. Mas olha, até essa frase não soa? Não parece que você tá trazendo fazendo errado? Essa frase, ela é desconfortável. No começo, eu falava assim, não é mas ele é meu... desconfortável? Sim, eu falava, mas é meu amigo, vou cobrar. Não, mas aí deixa que eu faço pra você, eu resolvo. Mas vamos lá, eu vou te trazer um contrato aqui, aí você fala, olha, é o seguinte, Gabi, a gente é amiga, mas assim, amigas, negócios à parte, tá? Já soa ruim. Então, até a nossa frase que nós usamos, né? Já é ruim. Corriqueiramente, ela já torna o negócio antipático, né? Exato. Ela torna uma coisa já desconfortável. Sim. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, aos poucos, e principalmente aqui no ambiente delas, que as mulheres têm mais ainda essa dificuldade. Essa liberdade, né? De falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro? Fazer dinheiro não é pecado. Não é injusto, não é errado. Exatamente. Fazer dinheiro é aqui. A gente está no mercado para fazer dinheiro, para propiciar mais empregos, propiciar o movimento da economia. Exato. Então, nós estamos aqui fazendo dinheiro, trabalhando e girando tudo. E aí, com isso, a gente já falou até
da nossa rede. A gente deu Tá um vendo? passo a passo, né? Conseguimos sem falar muito assim do networking, essa palavra que tá tão... A gente falou Batida já. como sair mesmo, né? Como fazer dinheiro. A verdade é essa. Como fazer dinheiro com o seu networking. Foi o nosso com o seu esse networking. primeiro bloco aí. É. E aí eu tenho umas perguntas pra você. Legal. Que eu fiz no meu Instagram. E a galera, né, trouxe. E falando, óbvio, a gente falou muito, né, de rede de relacionamento e tudo mais. Então, eu vou pegar uma pergunta. Mandaram aqui. O que mudou pós-pandemia nas conexões de negócios? O que você sentiu de diferença nas negociações que você fazia antes da pandemia e agora? Eu senti mais confiança. As pessoas têm um pouquinho mais de sensibilidade. Antes da pandemia, a gente separava muito, tanto que não existia, né? O mundo inteiro tentava levar o profissional para poder trabalhar em casa, e você não tinha, né? O seu chefe, a sua liderança numa grande empresa, não tinha confiança de deixar ali um profissional, seja ele um engenheiro, um analista, fazer da casa dele o trabalho e entregar para a empresa. Teve que ter a pandemia para ser construído essa necessidade de comprometimento, tanto do profissional com a empresa, e a confiança, a relação de confiança entre as lideranças e as corporações. Para mim, a grande mudança foi essa. Eu sinto também que a gente estava muito no automático. Eu sinto que as pessoas estavam vindo, assim, em relações automatizadas, reuniões mais robóticas, e aí a pandemia favoreceu a rede de relacionamento, porque as pessoas ficaram mais propícias a estar juntas. Ficamos muito tempo fechados, dentro de casa, e aí foi o grande boom dos grupos de networking. Exato, você foi construir outros relacionamentos através de confiança que você precisava ter apoio. Redes de apoio. O networking também tem a ver com isso, com a rede de apoio. Você tem rede de apoio que você vai usar em várias circunstâncias, tanto na vida privada quanto na vida profissional. Mas você precisa ter a segurança de uma rede de apoio. E aí, quando a gente fala de novo da antes pandemia e depois de pandemia, até mesmo na hora da negociação, independente de qual for a cultura, porque isso foi do mundo inteiro pela primeira vez, um caos mundial. Independente de qual cultura, as pessoas passaram por situações e experiências muito parecidas, e isso também nos conecta. Você fazer a reunião e aí ter essa sensação de, bom, hoje eu não estou na empresa, eu estou em casa, mas eu preciso fazer a negociação aqui, mesmo que online. Antes você não tinha essa credibilidade. O cara do outro lado, ele não te dava crédito porque você estava em casa. Então, ele já te julgava como não comprometido. E a pandemia fez toda essa desconstrução de relação trabalho-pessoa. Eu acho que isso foi muito interessante e acelerou o processo da informatização, de tecnologia. Foi muito acelerada. Além desse momento, né, claro, da gente ter a companhia funcionando, os negócios funcionando, mas cada um indo na sua casa, isso foi acelerado, a tecnologia, tudo teve o seu benefício. Então, tudo como vem assim, né? Foi uma super crise mundial, mas teve também os seus ganhos. E falando um pouco disso, até para a gente entrar um pouco na parte de internacionalização de empresas também, que eu tenho algumas dúvidas sobre isso, a pandemia veio, a gente já falou, mudou toda a nossa forma de estrutura de viver, né? Foi realmente uma das maiores crises, né, do mundo, sanitárias. Mas ao mesmo tempo que você trouxe, foi muito rápido, teve um avanço tecnológico muito grande e acelerou o crescimento de muitas empresas. Então, a minha empresa mesmo nasceu na pandemia. Olha, você é um super exemplo. O escritório nasceu em 2018. Eu fiquei de 2018 a 2020 trabalhando em 2 lugares, no escritório e na startup. Em 2020, a pandemia veio em março. Junho, eu pedi demissão. Porque o escritório deu um boom. Tá vendo? Então, Vários negócios, né? A pandemia me fez expandir meus negócios. Porque em São Paulo eram muitos processos. E os escritórios não estavam dando conta. E aí, os clientes que a gente tinha
relacionamento da época da startup, começaram a buscar mercado. Então, eu também senti que e aí queria saber sua opinião sobre isso, pós-pandemia, as empresas que estavam acomodadas no comércio local, na região regional, o mercado regional, tiveram a oportunidade de expandir mercado. Como é que foi isso para vocês? Foi chacoalhado, foi um chacoalhão no mundo dos negócios, foi um chacoalhão no nosso planeta Terra. Quem ficou entendendo, identificando que aquele produto dele só poderia ser vendido numa loja e não usufruiu desse momento para abrir um e-commerce, parou. Parou e sofreu muito. As pessoas que tinham pequenos negócios também e começaram a fazer delivery, que foi muito importante, alguns restaurantes, que nós também ainda temos negócios em restaurante, se a gente não expandisse e falasse, agora vamos colocar mais motoqueiros, com todas as precauções e tudo mais, mas vamos entregar. E as pessoas têm que, né, claro que a gente tinha construído essa rede de freguesia, né, os clientes antes, e eles tinham segurança de que os nossos pratos, né, esse eu tô falando do restaurante do meu pai, que é o Japet Home, que fica lá no Urbanova, o pessoal já tinha essa rede, já conhecia, já confiava. Então eles começaram a pedir, mas pediram muito, muito. Tanto que o restaurante, ele bombou na pandemia. Quando a gente, no início, que teve que fechar, umas 2, 3 semanas, eu fiquei muito preocupada, né? Porque o que ia acontecer com o nosso negócio? Tinha que fechar, porque o governo mandou fechar e tudo mais. Ainda bem que foi aberto depois. Sim. E a gente teve pro delivery. Então, e vocês já tinham delivery ou vocês tiveram que implementar? Já era um delivery. Só que a gente uma pequena operação, esse delivery bombou. Entendi. Bombou. Né? E com isso, E vocês surfaram a onda. Surfamos na onda. E vimos outros colegas que não surfaram, porque a minha comida não vai ficar legal no delivery. Ou outros colegas que vendiam materiais, né? Camisetas ou produtos, né? Alimentícios, tudo mais. Minha loja fechou, e agora? Ninguém vai comprar o meu mel, ninguém vai comprar a minha camiseta, os meus produtos. Vai para o e-commerce. E muita gente tinha medo. Então, também falamos sobre uma limitação geracional, que não confiava que a internet estava vindo aí, para abraçar, sem medo. Eu acho que o pessoal também desconfiou um pouco que a pandemia ia ficar por muito tempo, né? Ninguém sabia, né? E esse ficou não numa saber... incerteza, assim, vou, não vou, migro, não migro, toma a decisão de fazer um delivery maior, aumenta a operação. Vem o quê? O sangue empreendedor. O sangue empreendedor, ele tem com ele muita coragem e muita audácia. Para você ser um ótimo empreendedor... Eu chamo de passo de fé. Você também tem que ter um passo de fé. Eu tenho um passo de fé. Tem também. Não é? Um passo de fé. Ousadia. Precisamos de ousadia. Tem que ter uma fé, claro, porque você tem que, né? Você sabe que vai botar o pé. Eu acredito muito que é uma coragem, que é uma ousadia. E aí, literalmente, a gente chama no escritório de passo de fé. Vamos dar um passo de fé. Vai dar certo. Você tem que ter esse feeling, né? A gente tem que seguir mais a nossa intuição, né? Porque... Só erra quem faz. Exatamente. Só erra quem faz, só tropeça quem tá andando. Então, a gente precisa ter uma ideia como empreendedor de onde a gente vai aplicar, de onde a gente vai investir, mas a nossa ousadia e a nossa coragem nunca pode faltar. Senão, gente volta para trás. Eu lembro muito disso, que quando a gente que eu pedi demissão, a gente estava atendendo na época a Smart Fit e a Via Varejo, na parte de negociação de acordos extrajudiciais. Uau! Então... era todo mundo querendo cancelar a academia. Eu chegava a fazer termo de acordo de madrugada. E eu lembro que a gente estava na pandemia, né? Não podia encontrar. Eu de um lado do computador, minha sócia no outro. E a gente assim, acorda. Porque eu tinha 1000 termos de acordo para entregar em uma semana. 1000 termos de acordo. É muita coisa. E aí a gente falou assim, cara, ou a gente contrata alguém, ou a gente vai perder esses clientes. Porque era um volume muito alto, só nós duas trabalhando. A gente foi e contratou 5 estagiários. Eu não sabia se ia dar certo. Eu tinha acabado de abrir o escritório. Eu falei, como é que eu vou botar um custo que eu nem recebi? Vamos, passo de fé. Contratamos 5 estagiários, colocamos todo mundo dentro de um coworking, que aí já podia, na época, tava com as restrições, mas já tava, podia cada um trabalhar na sua própria salinha e tal. Contratamos estagiários, surfamos a onda, foi assim, um projeto, porque não ia ficar com 1000 processos por semana.
por muito tempo. Foi o boom da pandemia, fechou tudo, todo mundo queria cancelar a academia, a gente tinha processo para negociar. Então, se eu não surfasse aquela onda naquele momento, cavalo selado só passa uma vez. Exato. E aí eu ia perder a oportunidade de um mega faturamento, né? Pra gente, na época, inclusive, que tinha acabado de começar com o escritório, e atender um cliente desse porte, né? Através de parcerias, inclusive. Sensacional. Foi maravilhoso. Sensacional. Então, eu acredito muito nisso, né? Que o empreendedor, ele precisa ter esse olhar para as oportunidades de expansão. E eu enxergo a internacionalização hoje aqui para o Vale, inclusive o tema do nosso evento do escritório foi justamente esse, porque eu enxergo que o Vale tá deixando o cavalo passar. E por que você tem E essa sensação? Eu tenho a sensação que as menores empresas, as pequenas e médias empresas, não estão olhando o potencial da região como estratégia de marketing para expansão. Eu acho que as grandes corporações, aerospace, mercado automobilístico, o tanto de empresa que está vindo para São José, os chineses mesmo, Claro. dominando a região, o vale, as próprias cidades, eu sinto o poder público muito mais aproveitando essas oportunidades de expansão do que a própria iniciativa privada. É isso aí, é o medo. É o medo. E é natural que o empresário, o empreendedor, tenha medo de internacionalizar. Isso é super natural. Mas aí tem critérios, tem passos que tem que dar. E sempre com pessoas que têm, já trilhou esse caminho. Entendeu? Ir sozinho é muito complicado. Já vi muito empreendedor fazendo sozinho. Tem que ter coragem, de novo. Tem que ter coragem. Tentou fazer sozinho e não deu muito certo. Voltou. E o que eu acho se você tá dando esse passo, uma coisa é você abrir sozinho, começar sozinho o seu negócio. Eu brinco muito isso. Lá atrás eu tava numa win. Hoje eu tenho muita coisa a perder. Exato. Então, cada novo passo de expansão, eu tenho que pensar com números e estratégias e trazer pessoas experientes, porque eu não tenho experiência em internacionalização de negócio. Então, se eu quiser abrir um escritório fora, a gente já foi representar cliente fora do Brasil, então a gente tem clientes, a gente atende clientes fora do Brasil, mas eu ainda não tive e eu me incluo nisso, tá? Da gente poder expandir pra fora, poder expandir de fato. Por quê? Hoje eu tenho mais o que perder. Então a gente tá fazendo plano estratégico, a gente tá analisando o mercado, a gente tá fazendo toda uma estrutura agora pra gente desenvolver a nossa meta de 2026. E aí está nos nossos planos, na nossa projeção, expandir em 5 anos. Só que hoje eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter governança, eu tenho que ter estrutura. Porque lá fora as empresas não são tão amadoras quanto aqui. E é isso que é a minha próxima pergunta. O que as empresas que querem passar por esse projeto de expansão internacional precisam olhar hoje? Porque não é um processo que nasce do dia para a noite, né? Ela é uma construção. E a primeira coisa é procurar pessoas e instituições, empresas que levem pela mão, que ajudem, que abram o caminho, tá? Porque é muito complicado você ir sozinho, identificar tudo e ainda assim ficar pensando na sua governança, nos seus funcionários que você vai precisar, em tudo. O primeiro passo que quando uma empresa nos procura, como Hub 55, é justamente identificar o que você quer, qual é o produto ou projeto que você vai internacionalizar. Você pode ir passo a passo, você não precisa internacionalizar tudo. A empresa inteira. Não precisa ir com tudo. Né? Pode pegar um projeto e testar lá fora. Testou esse projeto, ele andou, traga outros. E aí vai ampliando. Você não precisa levar tudo novamente. E no Hub, a gente tem um escritório ali dentro de uma cidade que ela se chama New Haven. A cidade, ela é cheia de estudantes e tem muita tecnologia. Eu já ouvi falar. Você respira tecnologia ali, porque é a cidade de Yale University. O parque tecnológico, ele é pulsante. O parque tecnológico de New Haven, ele é pulsante. Você vê pessoas em todo momento trocando experiências de tecnologia. E recebendo novos, né? São os novos entrantes da tecnologia. Então, a todo momento, quando nós levamos... eu participei de uma das missões pessoalmente, e as empresas que foram daqui do Brasil para lá, elas se encantaram e entenderam que quando você vai sozinho, é uma experiência. Quando você vai com alguém, uma empresa que já tem essa competência,
é outra coisa, é uma segurança. Porque tem a segurança jurídica, certo? Porque as leis são totalmente diferentes, não só do país, mas lá também dos estados. Eu acho que existe, nas minhas pesquisas e tudo mais, eu costumo dizer que existe a parte estrutura da arquitetura disso. Então, como fazer, o que fazer, não é uma coisa, não é uma linha, não é linear. É bem diferente, porque existe algo cultural também. Então, se você está saindo daqui, você quer internacionalizar um produto, um serviço, ou sua empresa como um todo, né? E você já deu uma ótima dica, comece por um projeto, por um produto, você não precisa fazer isso de forma, né, a comprometer toda a sua operação. Tem a parte cultural, e que aí você tendo esse olhar, né, com alguém que já conhece a cultura, que já conhece essa estrutura, né, como esse mercado se move, porque cada mercado tem uma cultura. No Brasil a gente tem isso, a gente tem a cultura do aerospace, a gente tem a cultura do mercado imobiliário, a gente tem a cultura da construção civil, tem a cultura da indústria, é diferente, cada segmento, cada nicho empresarial tem sua própria cultura. E aí a gente fala, eu acho que a arquitetura disso é até mais fácil. A arquitetura, a estrutura do como fazer é mais fácil do que o que fazer e entender culturalmente aonde você está se metendo, assim. Eu enxergo dessa forma, não sei como é que você vê, como é que você enxerga isso. Não, é exatamente disso. Exatamente isso. Você tem que se organizar. Existe a parte cultural que ela é muito forte e não adianta ignorar. Assim como nós temos essa experiência quando levamos para os Estados Unidos para internacionalizar, mas também eu recebo muitos investidores e empresas que querem abrir aqui, de todos os portes, tá? Então, quando chega no Brasil, você sente, literalmente, a gente mostra, né, para os grupos. Olha como é interessante, vai explicar a nossa lei tributária para o estrangeiro. Então, olha, até quantas pessoas você pode chamar para né, contratar, quais são os perfis de como você vai contratar e quais são as leis do que você vai pagar, os tipos de empresa que você vai abrir, que você pode escolher aqui para começar a vender o seu negócio. E tem as certificações, é claro, tem um monte de coisa. Aqui a gente fala, vai ter que ter a tropicalização. Você tem que se adaptar à cultura e às regras daquele país. Então, em todo lugar que você pensar em levar o seu negócio, você tem que entender se o seu negócio de fato vai ser atraente para aquela cultura. Tem que fazer um business plan e um plano estratégico, né? Não adianta tem que você só escolher um país. uma análise de mercado. Não, e eu já vi empreendedor que, olha, eu quero ir para a Irlanda, porque eu tive uma experiência muito boa na Irlanda. Nem sabe se o produto cabe. E aí não sabe se o produto cabe. O que você vai vender lá? Você já viu os seus concorrentes? O estudo dos concorrentes, ele é fatal, ele é muito importante. Você precisa ser assertivo ao levar um projeto. E é isso que eu acho que o joseense peca. Na minha opinião, o joseense não vê essa proposta de valor. Porque as empresas de fora estão vindo para São José. Só que a gente tem uma cultura de contratar quem a gente conhece. Só que cultura se muda. E essas empresas de fora estão vindo nessa perspectiva. E é o que eu tô falando para os meus clientes no escritório. Cara, se você não se adaptar, se você não se modernizar, você que é uma empresa de 40 anos de mercado joseense, você vai ser engolido. Porque a cultura joseense hoje, graças a Deus, te favorece, porque você tem esse relacionamento. Mas pode mudar a qualquer momento. O relacionamento, ele precisa ampliar. Exato. A gente não pode regionalizar. E não só em relacionamento, mas em negócios também. Eu não posso fazer negócios só aqui. Você não pode depender única e exclusivamente de uma cultura. Que é isso que eu acho que o joseense faz. A gente tem uma cultura de relacionamento e a gente é provinciano nesse sentido de fazer negócios aqui. Só entre nós. Só entre nossa pequena bolha, nossa pequena bolha de 300 pessoas, como você mencionou. E aí a gente não olha pro mercado, né, que tá do nosso lado. E o Evandro tem uma tese que eu acho muito legal, né? Ele fez uma pesquisa que ele analisou o PIB das regiões a 2 horas de São José. E o PIB a 2 horas de São José, serra, litoral e tudo mais, é maior que o PIB de Portugal. Olha da Grécia. Que comparação legal, na Grécia, né? Então, assim, e aí a gente não faz esse estudo, essa análise de mercado,
E aí, o que que acontece? A gente acaba focando nesse mercado e a gente acaba colocando o planejamento todo de uma empresa no mercado regional, sendo que a gente pode ter essa expansão, internacionalizar de fato, ou simplesmente ir para a cidade vizinha. Não só uma internacionalização, né? Mas ir para a cidade vizinha. Mas e se você fosse escolher hoje? Eu acho que eu já sei a resposta. Mas se você fosse escolher hoje um país para você internacionalizar, seria na América ou na Europa? Hoje seria na América. Por quê? Hoje seria na América. Pelas condições econômicas, o mundo todo tá em risco agora. Economicamente, está todo mundo numa certa insegurança. Estamos numa instabilidade global, Tá? né? Numa certa estabilidade econômica, tá todo mundo, né? As guerras chacoalharam bastante a economia e também a segurança. As relações Entendeu? políticas também, né? Relações políticas estão totalmente mexidas. Você já não sabe mais realmente em quem confiar. Já não se sabia tanto antes. Agora, então, menos ainda. Agora, né? Agora o negócio tá ruim. Então, mas eu ainda tenho mais confiança no dólar. O dólar é a moeda que é mais ativa. Historicamente também, né? Histórico do dólar, ela é menos volátil. É menos volátil e ainda tenho mais segurança nesse mercado, tá? Então, hoje, se eu fosse internacionalizar vários dos negócios dos meus parceiros, o que eu tenho ao meu redor de negócios, o primeiro, Estados Unidos, eu acho que esse ainda é um país que tem mais essa gana por negócios e esse potencial de você expandir negócios sem muita diferença cultural, não temos tanta, né? E eu acho que economicamente, politicamente, seria ainda o país que eu apostaria. E na América Latina? Qual país você apostaria? Porque eu tenho muito ouvido falar do Chile. Do Chile, Uruguai. O Uruguai tá sensacional. Ele baixou, ele teve agora essas tarifas. Sim. E A tá Lupo atraindo, foi pro lugar. tá atraindo grandes, gigantes. Não lembro exatamente pra onde ela foi, mas eu sei que ela tá saindo do Brasil. Foi pro Uruguai. Foi pro Uruguai, Foi né? pro Uruguai. E aí ela até colocou essa semana, foi essa Eu semana. li algo assim essa viu? semana também. O Brasil nos jogou Me obrigou, me obrigou a ir eu para o vi. Uruguai. Isso é interessante de você entender de uma empresa tão tradicional, 100% brasileira. Isso é muito interessante, você ouvir isso. Isso o quê? É a insegurança jurídica, é a insegurança econômica, é a Parte segurança tributária. a parte tributária, você imagina, você já trabalha nisso. Ano que vem, todo mundo Reforma dentro de novas regras. Aí vem a característica, o perfil do empresário brasileiro. Muitos deles não estão nem notando, só estão escutando nos jornais que tem vai que ver vir... isso aí, né? Exato! Gente, isso é Gente, loucura! É o Isso que eu mais escuto loucura. dos clientes. Eu tenho que ver isso aí, né? Depois eu vejo isso aí. E não vai ser, janeiro eles já estão dentro, as regras já mudaram. E ninguém está preparado. Não ninguém, mas pouquíssimas pessoas estão se preparando. E isso é cultural, é Brasil, deixa para a última hora. Os presentes de Natal, todos os anos, no dia 24, 23, né? E a gente tá com um ótimo presente aí pra vocês desembrulharem, gente. Reforma, vai chegar de surpresa. Pronto. E não é surpresa, né? Que já tem se falado há quantos exatamente, anos? Há uns 2 anos. Já estamos pra mais. cantando, né? Já fui, assim, em diversos eventos com os nossos colegas advogados e os colegas de contabilidade, que hoje as contabilidades são muito mais do que contadores. Sim. Né? Eles são, de fato, orientadores dos nossos negócios. E também, claro, os nossos advogados, todos juntos, unidos, para identificar quais são as frechas de crescimento, como a gente vai proteger a nossa empresa, como a gente vai proteger também o nosso patrimônio, porque isso ultrapassa a empresa, certo? Ultrapassa isso. Você pode fazer hoje a sua holding, inclusive tem uma amiga muito bacana, que ela é especializada em holding, a Patrícia, da DEA, ela me ensina muito sobre os benefícios de você ter uma holding hoje patrimonial. E para mim, eu também não entendia. Para mim, como assim? Eu vou abrir uma empresa que é da família? Meu patrimônio, né? Que é da minha família, como que eu vou fazer isso, né? Não é muito caro? Para mim era muito caro. E outra, eu tinha uma percepção que era só para famílias ricas. E agora vem com esse advento da reforma tributária,
é para todo mundo que tem o mínimo de um patrimônio. Um patrimônio Exato. não precisa ser um Considerável. grande. A gente faz planejamento no escritório e a gente fala, não necessariamente a gente precisa olhar com esse olhar de quantidade, mas também como você formou o seu patrimônio. Então, se você tem 2 ou 3 casas de aluguel, agora com a criação do cadastro imobiliário brasileiro, todas as transações vão ser feitas. Então, se você não, vão ser feitas e vão ser feitas de formas eletrônicas. O cadastro vai servir para conectar as informações do cartório com as informações da Receita. Então, não adianta mais você ter a escritura de um imóvel e não registrar. E, gente, uma coisa que no Brasil é um fenômeno. Isso Ninguém veio- foge do cartório. E a gente não tá falando disso. Isso veio com a reforma. Então, não é Exato. só a parte tributária que eles estruturaram. Ninguém vai fugir. Eles estão fechando o cerco. Então, hoje, se você tem 2 ou 3 casas de aluguel, já não vale mais a pena deixar a pessoa física. Tanto pela parte tributária, tanto por uma organização patrimonial. Uhum. Um acesso à informação ali que não precisa deixar. Então, isso tudo a gente precisa pensar. Vai mexer no bolso e na estrutura de cada brasileiro. Exato. Não adianta. A gente ainda não tem certezas da reforma tributária, né? As certezas é que vão acontecer mudanças, mas, inclusive, tanto é que a gente não tem certeza que vai haver a transição. Vai haver esse período mais flexível de adaptação esse novo formato, né? Esse novo sistema tributário. Mas a intenção, o objetivo é simplificar. Mas a gente está acostumado, o brasileiro sempre deu o seu jeitinho brasileiro de ser, então precisamos pensar Você nisso. acredita com que vai dar o certeza. jeitinho dessa vez? Ai, eu sinceramente, não como advogada, tá, gente? Eu Ó. acho que vai. Vai. Eu acho que vai. Vai Eu acredito vai muito dar. na reforma, eu acho que o cerco vai ficar cada vez mais difícil, e é por isso que a gente está orientando todos os clientes a fazerem planejamento patrimonial sucessório, a deixar os aluguéis todos organizados, né, tudo certinho, mas eu acho que no fundo ainda tem lacunas na legislação, eu ainda acho que o projeto não foi 100% lapidado, e aí vão achar as teses, vão continuar tendo, as discussões vão ser outras, mas vai continuar existindo problemas. Acho que não vai vir solucionar 100% do problema tributário no Brasil. Eu não enxergo dessa forma, mas eu não sou especialista em tributário, né? Minha sócia aqui devia estar aqui para falar disso para vocês. Tem mas, várias sim, perguntas, a gente precisava fazer falar. um talk só Exato, disso. de reforma, eu também Porque acho. tudo bem, vai dar um jeitinho, mas muita gente vai perder dinheiro. Vai, com certeza. Ou vai deixar de ganhar. E vai perder dinheiro pela falta de organização e de não olhar para isso da forma como deveria. Porque o momento de olhar para isso é agora. É agora, em novembro, e já tá passando. Escolher o regime tributário certo. Então, a gente vai ter o sistema de crédito e débito contábil, inclusive no Simples Nacional. Então, são coisas que a gente tem visto e feito os planejamentos tributários para os clientes com esse olhar, inclusive para nossa empresa. Então, essa semana, ontem, inclusive, a gente fez a organização do escritório e a gente falou, cara, a gente tá fazendo de todo mundo e a nossa. Como é que vai ficar nosso produto? Como é que a gente vai cobrar dos clientes? Como é que a gente vai fazer? Bora fazer o do nosso escritório. Claro. E da incorporadora também. Então, assim, a gente precisa pensar em todas as pontas, né? A gente vai ter que olhar a cadeia de fornecedor, a gente vai se desenhar. É um novo mundo que vamos enfrentar aí juridicamente. Tá vendo? Mas vai dar certo. Vai dar No final das certo. contas vai dar Tá vendo? certo. Você tem fé. Cara, eu a gente também. tá aqui há 1h40. Really? Uau! Eu acabei de olhar o celular. Eu acho que foi o episódio mais longo que a gente fez. Quantos minutos tá dando aí? 1h20. A gente começou 20 minutos atrasada. Gente, Olha que legal, hein? passa muito rápido. Bate-papo. E eu falei pra você que não precisava de pauta, porque, ó, É. foi ótimo. Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta da galera aqui, que eu Com ainda não certeza. fiz pra gente finalizar. Que legal. Ó, até aqui essa que você falou, né? De algum case que você participou, que você conseguiu trazer algum negócio. Acho que o WeWork foi um Foi case que a gente falou, Um achei super emblemático para São legal. José dos Campos. E ainda é o primeiro e único WeWork do interior no Brasil. Aí, ó, viu, gente? Vocês mandaram, ela até respondeu. A gente já falou um pouco, né? Alguém perguntou, como que eu posiciono minha marca? Como é que eu faço meu pitch pra se internacionalizar? E eu acho que você, né, trouxe aí isso também. Buscar uma empresa que Não ir já- sozinho, né? Não ir sozinho. Busca uma empresa e aqui eu tô disponível, tá? Com o Hub 55. Ah, o pitch de venda. O pitch de vendas, a gente prepara você de acordo com a cultura. Muito bom. Aí tinha uma que era minha, que era Europa, Estados Unidos ou América Latina. Você também já respondeu. Então olha aqui que eu que já tava. né? E aí a gente tem um bate-bola final.
Uou. Eu vou falar uma palavra, e aí você responde, mas o contexto é internacionalizar é. E aí eu vou falar uma palavra e você me responde com outra. Pode ser? Alright. Ok. Então, internacionalizar é confiança, Sim. posicionamento, Absolutamente. tá? Cultura, 100%? curadoria, Indispensável. velocidade, Cuidado. referência. 100%. De novo. E é isso. Esse Porque, foi. gente, a gente tem que ter curadoria. E Não a é? gente tem que tomar cuidado com a nossa velocidade. Às vezes, se vai rápido, não vai seguro. Uhum. E é isso. Que episódio maravilhoso, gente. Eu amei. Legal, Passou muito obrigada. rápido. É verdade, é tão bom a gente falar. Vai fluindo, sobre né? Eu adoro negócios. esses episódios que a gente faz que é mais fluido, que a gente conversa conversar, que a gente é aluno, que a gente é professor, que a gente aprende, que a gente ensina. Eu aprendi já um monte das suas empresas, da sua atividade. Anotei. Acho que isso é Eu não acho que parei isso que é pra anotar, mas eu valioso. tinha que anotar, gente, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu ainda não tô com essa Eu habilidade. acho que isso é o nosso maior. Eu enxergo isso. Eu amo esse projeto. O projeto do Abracast delas esse ano foi assim meu maior presente, estar aqui, porque é entender a vida de outra mulher, de olhar, né, como somos grandes, como podemos ser grandes, como não precisamos nos comparar, que temos a nossa própria trajetória. E eu acho isso muito bacana. E o quanto a gente tem também a capacidade e as oportunidades de compartilhar isso com outras pessoas, que a gente possa inspirar outras mulheres, de fazer esse movimento, esse ecossistema feminino, de alguma forma, realmente ser equiparado, né? Então, isso que eu vejo desse projeto, acho que, como eu falei, esse ano foi o projeto do meu ano, assim, tô muito feliz com todos esses episódios que a gente fez, nem sei qual que é o número que a gente tá de episódio, mas era pra ser 4. Eram pra ser 4 episódios, era pra ser algo pontual. Olha que coisa. E aí a gente desenvolveu o projeto tão legal, e aí a gente, assim, só crescendo, o canal crescendo pra caramba. Então, queria deixar aqui vocês também, convidar pra curtirem, né, os episódios, se inscrever no canal também. Acho que isso faz total diferença pra nós aí. Estamos com muitos projetos de expansão e eu fico feliz de fazer isso de alguma forma. Gratidão ao Evandro, gratidão ao Obracast, gratidão à Jovem Pan, que nos proporcionam também a nutrir esse canal aqui de relacionamento e essas conversas que diferente do que eu imaginava, são muito mais ricas do que qualquer curso que é intangível, é um ativo intangível, assim, pra mim. Absolutamente, isso se torna um MBA aqui, hein? Exatamente. Você tá juntando professores. Exatamente. E vocês também são professores, né? E a gente e vai pegando um pouquinho de cada um e aí a gente faz. troca. E aplica cada coisinha no negócio. Você lembra, nossa, eu aprendi isso aqui com a Carinha, eu aprendi isso aqui com o Dani, aprendi. Você vai, cada um que passa aqui deixa o seu legado. E com um ponto muito importante, que eu também dou muito valor e estou muito feliz de estar aqui, que é porque é delas. Eu tenho essa força, esse objetivo de incentivar não só as empresárias, mas todas as mulheres a se ajudar, a se complementar e a parar de uma vez por todas de competir no mercado. Tanto no mercado quanto na vida. As mulheres, elas ainda não entenderam que se elas se unirem, elas são muito mais potenciais Exato. em tudo que elas fizerem. Elas vão ter muito mais força nas trajetórias delas. É por isso que o Abracast delas é bem melhor que o Abracast normal. Ah lá! Sem competir! Sem competir, mas já competindo. Com eles a gente pode competir, né? Às vezes. Às vezes é bom, faz bem pro relacionamento. Mas é isso, Karen, obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Amei, por obrigada. tudo. Amei Prazer também. te conhecer. Brigadão. Sucesso ao isso. canal, sucesso a todos Se vocês. vocês tiverem depois mais perguntas pra Karen, eu vou pedir pra ela deixar o Instagram dela, pra ela, né, vocês se conectarem também. E podem deixar aqui nos comentários, que aí depois a gente envia pra ela também, e aí ela responde vocês. 100%, estou lá. @karinlin.br no Instagram. E é isso, gente. Obrigada, até mais.